Muitas pessoas empreendem, investem, administram, buscam estratégias para os seus negócios orientados pela palavra de Deus. Porque muito mais do que um manual de fé, religião, boas práticas, a Bíblia tem exemplos práticos, exemplos reais, exemplos, cases de sucesso. Em muitos momentos Jesus usava parábolas, ilustrava histórias para transmitir ensinamentos preciosos, sabedoria aos seus discípulos. Exemplo, quando Jesus vai falar com seus discípulos sobre não construir uma torre antes de calcular os custos e os riscos, ou seja, todo negócio que vamos iniciar, nós temos que estruturar bem antes de iniciar. Existe algo chamado plano de negócios, que nós devemos ali estruturá-lo bem, criar o máximo possível de previsibilidade, colocar as ameaças, colocar os pontos fortes, os concorrentes, os diferenciais, tudo isso. Alguns chamam de método FOFA, SWOT, no inglês. E a Bíblia já falava sobre isso, né? Que Jesus utiliza bastante. É sobre ser diligente, é sobre a pessoa que trabalha com o coração, com disposição, não reclamando. É exemplo ali daqueles homem que foi assalariar, né? Foi recrutar algumas pessoas para trabalhar na sua vinha e começou de manhã propondo dar um denário e depois recrutou outros que vieram um pouco mais tarde, também combinou com ele o mesmo pagamento, e outros que chegaram já quase no final da tarde e também receberam o mesmo pagamento. Todos deviam trabalhar com diligência naquilo que foi chamado, porque o foco, a ênfase não era o salário, não era o pagamento em si, mas a ênfase era poder fazer com diligência aquilo que foi combinado. Se você se mostrar fiel no pouco, se você se mostrar uma pessoa disciplinada, uma pessoa comprometida, com certeza maiores oportunidades virão para a sua vida. Outro momento também muito importante, né, que Jesus fala sobre os talentos, dizendo que a um foi dado 5 talentos, aquele que recebeu 5 multiplicou e angariou, conquistou mais 5. E aquele que recebeu 2 também, da mesma forma, se esforçou e dobrou ali os seus talentos, multiplicou e ganhou mais. Esse ficou com medo, escondeu esse talento, porque pensou: o meu Senhor é um homem rigoroso, então eu não posso perder aquilo que ele me confiou, então eu vou enterrar. E quando o Senhor veio para a prestação de contas, saber o que foi feito com aquilo que havia sido entregue, confiado para eles, ele se alegrou com o que multiplicou de 5 para 10, se alegrou com aquele que multiplicou de 2 para 4, mas ficou muito bravo, muito triste com aquele que recebeu 1 e multiplicou, ou melhor, recebeu 1 e enterrou seu talento. O Senhor disse: seria muito melhor você ter deixado no banco, pelo menos para render um pouco, do que você enterrar, porque enterrando talentos, enterrando recursos, você desperdiça ele. Porque os talentos e os recursos são dados para um tempo, uma ocasião. Se a gente não utiliza, a gente está tirando de alguém, tirando de algo, né? Desperdiçando recursos. Então a Bíblia nos ensina muito sobre como guiar a nossa vida de fé, de negócios, pautado na palavra de Deus. É Deus que nos dá esses skills. Então, a prosperidade vem de Deus. E ela vem através de habilidades que Ele nos entrega. Alguns chamam dons, talentos, habilidades. As habilidades são as ferramentas de Deus para que nós possamos entregar soluções à sociedade. Um ponto também muito importante é a integridade nas relações. Há uma dica de ouro. A Bíblia fala em Mateus 7,12 como nós devemos tratar o próximo, da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Muitas vezes, nós olhamos a nossa necessidade e deixamos de olhar do outro. E podemos nos perder dessa dica de ouro que Jesus falou: trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Isso é o que fez muitas empresas
prosperarem no seu faturamento, gerarem mais uma percepção de valor aos seus clientes, se consolidarem no mercado tão competitivo, porque enxergam muito além de pessoas compradoras, enxergam clientes, enxergam parceiros, enxergam vidas. E quando você trata a pessoa da maneira como você gostaria de ser tratado, então com certeza você vai gerar aí um diferencial no mercado.